Bem, vamos retomar então? Vamos lá, deixa eu ver. Ok, deixa eu retomar então. Vamos lá para a nossa telinha. Então, como eu estava dizendo para vocês, o efeito das forças de atração intermoleculares é justamente nas propriedades físicas lá dos compostos. Quanto mais intensa for a força intermolecular, a força de atração entre as moléculas, mais intensa é a manifestação na propriedade física da minha substância. Dentre essas forças intermoleculares, como nós havíamos dito, eu tenho 3 tipos dessas forças, que também são chamadas de forças de Van der Waals. O primeiro tipo é chamado de dipolo instantâneo, dipolo induzido. O segundo tipo de força é chamado de dipolo-dipolo, também conhecido como dipolo permanente. E o terceiro tipo é chamado de ligação de hidrogênio. Então, vamos para o primeiro tipo, que é chamado de dipolo instantâneo, dipolo induzido, onde eu estou passando aqui com o cursor do mouse. Esse tipo de força também é chamado de forças de London, em homenagem a esse Fritz London, que foi um dos pesquisadores que conseguiu criar um modelo para explicar o funcionamento dessa força. Essa força de dipolo instantâneo, dipolo induzido, ela vai ocorrer em todos os átomos ou substâncias que têm caráter polar ou apolar. Porém, ela tem uma manifestação maior em moléculas apolares. Aquelas moléculas apolares, então, que vocês se lembram que são moléculas que têm uma estrutura que é simétrica. A molécula é simétrica, ela não tem extremidades polares. Então, as moléculas apolares serão aquelas que têm uma simetria na sua estrutura. Deixa eu admitir mais um coleguinha que está me chamando aqui, deixa eu ver quem é. Vamos lá. Rapaz, aqui é assim mesmo, a Beatriz Virgílio. Pronto. Já está aqui conosco com a sua digníssima presença. Voltando lá. Então, reparem, sempre que eu tiver uma molécula apolar, uma molécula que é simétrica, que não tem extremidades diferentes, ela tem todas as suas pontas, toda a sua estrutura é simétrica, eu vou ter a manifestação dessa força do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, também conhecido como forças de London. Vejam que as moléculas que são pequenininhas, por exemplo, H2, N2, O2, I2, BR2, CO2, hélio, neônio, argônio, todas elas experimentam esse tipo de força de atração, porque são apolares. Até o metano, CH4. Vocês se lembram que o metano, CH4, é uma molécula que é simétrica. Tem um carbono no centro e os átomos de hidrogênio se ligam nos vértices de um tetraedro. A molécula é simétrica, é apolar. Sendo apolar, o tipo de força que ela vai experimentar é o do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. JR, Oi. a Giovana Anjos quer entrar e ela não tá conseguindo. Vamos ver aqui. Já tô aqui. Opa, tá vendo? Maravilha, vamos voltar. Sim. Voltando. Doutor, Oi? o Voltando. Christian tá tentando entrar. Espera que eu vou ver aqui. Deixa eu voltar aqui para ver qual que é a nossa situação. O Christian não está cadastrado aqui. Parece que ele foi barrado no baile aqui. Ele vai ter que sair do sistema e voltar ao sistema. Avisa para ele. Aí eu coloco ele. Ok, beleza. Beleza. Vamos lá, voltando. Deixa eu colocar aqui para vocês que essa força do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, também chamada de forças de London ou dispersões de London, ela se manifesta em moléculas apolares. Como que isso funciona? Imagina que você tem aqui um átomo, né, de hélio e outro átomo de hélio. Tem aqui os prótons e os nêutrons nesse núcleo, prótons e nêutrons nesse outro núcleo. O que acontece? Os nêutrons não têm carga. Então, as cargas positivas estão concentradas no núcleo desse átomo. No outro átomo de hélio, eu também tenho as cargas positivas, os dois prótons concentrados aqui no núcleo do átomo.
Os elétrons estão girando aqui nessa região que vocês sabem que é a nuvem eletrônica. Os elétrons têm carga negativa, estão girando tanto nesse átomo quanto nesse outro átomo. Mas o que acontece? Os elétrons do primeiro átomo, eles sentem uma atração pelos prótons, carga positiva e carga negativa, sentem uma atração entre si dentro desse átomo, e então os elétrons estão aqui nesta região, experimentando uma atração pelo núcleo desse primeiro átomo. A mesma coisa acontece no outro átomo. Tem mais um amiguinho chegando aqui. Vamos lá, vamos ver, quem que é? Bora lá, tem a fila, Rafaela. Epa, está admitida, pronto. Bom dia, Rafaela. Voltando lá para a nossa historinha do nosso átomo de hélio. Reparem, então, pessoal, que pode acontecer o seguinte. Pode acontecer que o elétron do outro átomo sofra eletrônica, onde eu tenho, então, nessa deformação, a formação de uma região onde eu tenho uma concentração de elétrons maior do que em outra, porque os elétrons dessa outra região sofreram, num determinado instante, uma força de atração pelo outro núcleo. Então, eles ficam mais próximos desse outro núcleo. Acontece essa pequena deformação na nuvem eletrônica. Quando acontece essa deformação na nuvem eletrônica, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de um polo instantâneo positivo, onde tem menos elétrons. E do outro lado, a formação de um polo instantâneo com carga negativa. Essa letrinha grega aqui, esse sigma minúsculo, representa carga elétrica, carga parcial. Então, nessa formação, em um determinado instante, desse dipolo instantâneo, ele vai induzir a outra molécula a também formar um dipolo instantâneo. E a outra que vai aparecer vai ser induzida da mesma forma. Há uma indução sequencial das moléculas para que ocorra essa polarização instantânea. Como eu formei dipolos, que tem dois polos, né, instantâneos, o polo positivo de uma das moléculas vai sofrer uma força de atração pelo polo negativo da outra molécula. Essa pequena força de atração, ela não é tão intensa, não é tão forte, mas é a força que justifica a agregação das moléculas das substâncias apolares. Porque senão, todas as moléculas de substâncias apolares ficariam, né, no estado gasoso, as moléculas teriam liberdade para se afastar. E não é o que a gente verifica na prática. Nós vemos que tem substâncias que são apolares e que existem no estado sólido e líquido. Plástico, por exemplo, gasolina, óleo, tudo substância apolar, mas está lá no estado líquido, não está no estado gasoso. Porque deve existir uma força de atração entre essas moléculas que permite com que elas fiquem agregadas. Apesar de ser uma força relativamente de pouca intensidade, quando ela se manifesta em moléculas maiores, moléculas apolares maiores, ela começa a ganhar, então, intensidade, começa a ser mais considerável essa força, e a substância vai tendo a tendência a existir no estado líquido até mesmo. Tudo bem? Então, esse tipo de força, dipolo induzido, né, ou que também chamamos de dispersões de London, dipolo instantâneo, dipolo induzido, é o tipo de força de atração mais fraca. Acontece em moléculas apolares. Entretanto, quando o tamanho da molécula começa a ficar considerável, a molécula começa a ficar maior, como é o caso das moléculas orgânicas, ela já começa a ter um efeito mais considerável também. Vamos para o nosso segundo tipo de força de atração intermolecular. Elas são chamadas de forças ou interações dipolo-dipolo, também conhecidas como forças do tipo dipolo permanente. Onde que elas vão se manifestar? Em que moléculas elas se manifestam?
em todas as moléculas polares. Vamos lembrar que as moléculas polares são aquelas que são assimétricas. Elas têm na sua estrutura alguma ponta diferente das outras. Elas têm na sua estrutura algum local, alguma ponta que tem maior polaridade, onde os elétrons vão ficar mais concentrados. E nesse caso, então, eu vou ter um dipolo permanente, que é o caso de moléculas essas pequenas, por exemplo, HCl, HBr, HI, H2S, PH3, CO. Todas essas moléculas são assimétricas, são polares. Logo, vão experimentar uma força do tipo dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. Esses dipolos dessas moléculas são permanentes porque elas estão constantemente polarizadas. Vejam o caso do HCl. Aqui eu tenho a estrutura do HCl. Eu tenho o átomo de hidrogênio ligado ao átomo de cloro. Nessa ligação, os elétrons que estão participando da ligação são puxados mais para perto do cloro. Por quê? O cloro é um elemento muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. E a eletronegatividade diz o quê para nós? Diz que é a propriedade que o átomo tem de atrair o par de elétrons de uma ligação mais para perto dele. Como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, esses elétrons, então, serão puxados mais para perto do cloro. E essa região, ao redor do cloro, vai ficar, então, com uma carga negativa. Enquanto que na região ao redor do átomo de hidrogênio, eu vou ter os elétrons mais afastados dele, ele vai assumir uma carga positiva. Então, eu formei um dipolo permanente. É um dipolo permanente porque eu tenho o hidrogênio e o cloro formando polos, positivo e negativo, de maneira permanente. Então, essa molécula é polarizada permanentemente. Ela vai funcionar como se fosse um pequenino ímã permanente de polo positivo e negativo. Se uma outra molécula de HCl se aproxima, o que acontece? O polo negativo, que está no cloro, vai experimentar uma força de atração pelo polo positivo, que está no hidrogênio. E isso vai acontecendo de maneira sucessiva entre todas as moléculas de HCl, de forma que há uma força de atração entre essas moléculas que é mais intensa do que aquele dipolo instantâneo que eu havia explicado antes. Essa força de atração, ela tem aí um grau de intensidade que chega a ser 10 vezes maior, mais forte do que o tipo dipolo instantâneo. Então, para moléculas que são polares, elas formam um dipolo permanente, moléculas polares que são assimétricas, que têm alguma ponta, alguma estrutura onde eu tenho uma concentração de cargas dos nossos elétrons, eu tenho uma polaridade, um local, um polo, onde os elétrons ficam mais concentrados, essas moléculas vão experimentar, então, essa força de atração que é do tipo dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. Ok? Seguindo aqui adiante, vamos falar agora da nossa última força de atração intermolecular. Ela é chamada de ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, ela é um tipo de força também de dipolo-dipolo, só que ela é especial. Por que que ela é especial? Porque ela é a mais intensa, ela é a mais efetiva, ela que tem maior intensidade. E ela tem um efeito, então, muito mais intenso do que as outras forças de atração. Como é que ela vai acontecer, então? A explicação para ela, né? Você tem alguns átomos que, quando eles fazem as suas ligações, esses átomos que são muito eletronegativos, que têm uma força de atração dos pares de elétrons da ligação muito intensas, eles, então, puxam esses elétrons com muita intensidade mais para perto de si. E, além disso, esses átomos mais eletronegativos, como eles são muito pequenos, o raio atômico deles é pequeno, e também pelo fato deles terem
pares de elétrons não ligantes, eles têm na sua camada de valência pares de elétrons que não participam de ligações químicas, eles então conseguem criar esse efeito da ligação de hidrogênio. É o caso aqui da molécula de água, se vocês observarem a molécula de água. Eu tenho aqui H2O, né? Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. O que acontece, então? Como o oxigênio é um elemento muito eletronegativo, ele puxa os elétrons da ligação com os hidrogênios de uma maneira tão intensa que ele quase arranca esses elétrons para ele. E esse oxigênio, então, adquire uma carga elétrica negativa muito intensa, um polo negativo muito intenso. Enquanto os hidrogênios, que ficam com esses elétrons quase que arrancados deles, eles assumem, então, cargas elétricas positivas, polos positivos, muito intensos. Além do que, o oxigênio tem pares de elétrons não ligantes. Além dos elétrons ficarem muito perto deles, das ligações aqui com o hidrogênio, eles ainda têm elétrons sobrando, pares de elétrons de cargas negativas sobrando, soltos aqui. Isso cria no oxigênio um polo negativo muito intenso, enquanto o hidrogênio fica sendo um polo positivo também muito intenso. Ora, se eu tenho um ímã com um polo aqui muito intenso e aproximo de outro ímã também com um polo muito intenso, essa força de atração entre eles é muito intensa, é muito forte. Então, a ligação de hidrogênio nada mais é do que o quê? A atração que eu tenho dos pares de elétrons não ligantes, dos átomos que podem ser flúor, oxigênio ou nitrogênio, com o hidrogênio da outra molécula. Então, toda molécula que tiver flúor, oxigênio ou nitrogênio, os elementos de maior eletronegatividade, e esses elementos, esses átomos, estiverem ligados diretamente ao hidrogênio, eu vou ter, então, o efeito da ligação de hidrogênio, que é muito forte, é muito intensa. Como que isso acontece? O oxigênio, ou o flúor, ou o nitrogênio, de uma molécula ligada ao hidrogênio, vai sofrer uma atração muito intensa pelo hidrogênio da outra molécula, que também tem o mesmo elemento, oxigênio, flúor ou nitrogênio. Essa é a ligação de hidrogênio. Então, o que vocês precisam prestar atenção? Olhando para a estrutura da molécula, ela tem flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados diretamente ao hidrogênio? Tem? Então ela vai experimentar essa força de atração, que é a ligação de hidrogênio, que é a mais intensa de todas. Então, reparem, eu tenho aqui aumento de intensidade das forças intermoleculares. Qual é a mais fraquinha? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Onde ela aparece? Moléculas apolares, moléculas que são simétricas. Depois eu tenho dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, vai aparecer em moléculas polares, e o caso especial, onde eu tenho uma molécula que contenha flúor, oxigênio ou nitrogênio ligados diretamente ao hidrogênio, ela vai experimentar a ligação de hidrogênio, a mais intensa de todas. Como que essas forças, então, vão afetar as propriedades físicas dos compostos orgânicos? Até agora, nós estamos falando de hidrocarbonetos. Maravilha. Falando de hidrocarbonetos, sabemos que os hidrocarbonetos são considerados praticamente apolares. São apolares. Porque a sua estrutura de cadeias carbônicas uma certa simetria. E se a molécula tem simetria, ela vai ser apolar. Então, nós consideramos os hidrocarbonetos como moléculas praticamente apolares. E se elas são moléculas apolares, vão experimentar um tipo de força de atração que é o dipolo induzido, né? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Deixa eu admitir. Entrar. Deixa eu ver quem que é. Alguns perdidos aqui. Espera um pouquinho. Admitindo. Pronto. Voltando. Retomando. Parei aqui. Então tá. Então, hidrocarboneto é o que nós estamos estudando agora.
Molécula é apolar. Se é apolar, o que vai acontecer? Vai experimentar o tipo de força de atração de polo instantâneo e de polo induzido. Forças e longo. Como que isso afeta a solubilidade? O que é a solubilidade? Vamos lembrar do ano passado. Quando eu consigo pegar uma substância e dissolvê-la em outra. Eu pego uma substância, um solúvel, dissolvo em um solvente. Então, para que eu consiga ter solubilidade, para que as substâncias consigam se misturar, uma se dissolver na outra, eu vou levar em consideração a seguinte semelhante. Como que funciona, então? Substância que é polar vai se dissolver em substância que é polar. Então, se eu tenho água, que é polar, eu consigo dissolver, misturar com acetona, que também é polar. Se eu tenho álcool, etanol, que é uma substância polar, eu consigo dissolver álcool em uma água, por exemplo, que é uma substância polar. Então, polar dissolve com polar. Agora, se eu tiver apolar, a mesma ideia, o mesmo princípio. Apolar tende a se dissolver em apolar. Substância apolar vai se dissolver em substância apolar. Se eu tenho, por exemplo, uma substância apolar que é um hidrocarboneto, ele vai se dissolver em outro hidrocarboneto. Um exemplo, se eu tenho gasolina, que é um hidrocarboneto, ela vai se dissolver em óleo diesel, que também é um hidrocarboneto. Se eu tenho lá graxa, que é um hidrocarboneto apolar, essa graxa vai se dissolver na gasolina, que também é um composto apolar. Agora, se eu tentar dissolver um polar numa substância apolar, não vai rolar. Não vão se misturar. Não vão ser solúveis. Se eu tento pegar gasolina, que é um hidrocarboneto apolar, não consigo misturá-la com água, que é uma substância polar. Não há miscibilidade, não se misturam. Então, semelhante dissolve semelhante, sempre. Alguns exemplos para vocês de compostos que são apolares em termos de hidrocarbonetos. Vamos lembrar, então, que os derivados do petróleo, lembrem-se lá dos derivados do petróleo, gasolina, querosene, óleo diesel, graxa, parafina, piche, todos esses derivados, né, do petróleo são substâncias apolares, porque são hidrocarbonetos, evidente. Bom, como os nossos hidrocarbonetos são compostos apolares, eles têm relativamente baixo ponto de fusão e de ebulição, tá? Como assim relativamente? Porque as forças de atração que eles experimentam são as mais fracas. São aquelas forças do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido. Então, normalmente, se você for compará-los com outras substâncias polares que têm a mesma massa molecular, moléculas do mesmo tamanho, eles sempre vão ter pontos de fusão e ebulição mais baixos do que os compostos polares, né, de mesma massa. Então, uma primeira conclusão que nós podemos tirar é a seguinte: o que vai afetar de maneira mais intensa o ponto de fusão e de ebulição dos hidrocarbonetos? Vamos lá. Quanto maior o número de átomos de carbono em uma cadeia normal, isso é, quanto maior a massa molar dessa estrutura, dessa molécula, mais alto é o ponto de ebulição desse composto. Então, se você pensar numa cadeia carbônica normal, é aquela cadeia carbônica linear que tem só duas extremidades. Quanto maior for essa cadeia carbônica, quanto mais carbonos ela tiver, quanto mais extensa for a cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de ebulição do seu composto. Então, para vocês terem uma ideia, colocamos aqui alguns o efeito do tamanho da cadeia carbônica no ponto de ebulição. O metano tem um carbono só. A massa dele é 16 gramas por mol. A temperatura de ebulição, menos 161. O etano já tem 2 carbonos. Vejam que a massa dele já passou a 30. A temperatura de ebulição aumentou para menos 89. O butano, com 3
desculpa, o propano com 3 carbonos aumentou a massa, aumentou aqui a temperatura de ebulição. Reparem aqui no heptano, a cadeia carbônica dele normal com 7 carbonos tem uma massa de 100, a temperatura de ebulição já aumentou para 98. E comparem aqui com o decano, uma cadeia carbônica normal com 10 carbonos, uma massa molar maior, 142, e uma temperatura de ebulição também maior. Então, conforme aumenta o tamanho da cadeia carbônica normal em um hidrocarboneto, vai aumentar o ponto de ebulição do seu composto. Isso acontece por quê? Porque você tem uma maior área de contato na cadeia carbônica de maior extensão, e essa maior área de contato representa uma maior interação do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, e isso vai fazer com que a força de atração entre essas moléculas de maior área superficial seja mais efetiva, seja mais intensa. É como se fosse uma superfície maior de contato uma com a outra, que faz com que a força de atração delas seja muito maior. E, nesse caso, vai afetar diretamente a temperatura de ebulição, que vai ser maior. É mais difícil de desgrudar essas moléculas de cadeia carbônica normal grande, é mais difícil de descolar uma das outras para você passar para o estado de vapor. Agora, vamos analisar os hidrocarbonetos, né, de cadeia ramificada. Quando eu tenho a cadeia ramificada, eu começo a ter estruturas que começam a atrapalhar a aproximação de uma molécula para a outra. Analisando aqui a fórmula estrutural plana dos hidrocarbonetos, vejam que aqui eu tenho hidrocarbonetos que têm fórmula molecular C5H12. Eles são alcanos. Esses 3 hidrocarbonetos têm a mesma fórmula molecular, mas têm uma fórmula estrutural diferente. O primeiro hidrocarboneto tem uma cadeia carbônica normal. O segundo hidrocarboneto tem uma ramificação. O terceiro hidrocarboneto tem 2 ramificações. Vejam que eles têm, então, a mesma massa molar. Tem a mesma massa molar, o mesmo peso molecular. Mas reparem que a temperatura de ebulição deles é totalmente diferente. A temperatura de ebulição do hidrocarboneto de cadeia normal é maior, 36,6 graus. Já o hidrocarboneto que tem uma ramificação tem uma temperatura de ebulição um pouco mais baixa, 28. E o hidrocarboneto que tem 2 ramificações já tem uma temperatura de ebulição muito menor, 9 graus Celsius. O que explica esse fenômeno? Vamos observar aqui embaixo. Hidrocarboneto de cadeia normal, reparem que a outra molécula de cadeia normal dele tem uma área de contato muito grande. A área de contato atinge toda a estrutura da cadeia carbônica. Isso faz, então, com que a força de atração do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, seja mais intensa. Porque eu tenho uma área de contato maior entre as moléculas. Então, o ponto de ebulição desse carinha aqui vai ser maior, porque a força de atração é mais intensa. Quando eu tenho a molécula que tem uma ramificação, eu tenho uma área de contato da cadeia carbônica principal menor. Essa área de contato sendo menor, eu tenho, então, uma força de atração que está atuando em toda essa superfície menor. Além do que a ramificação de um lado e aqui essa ramificação desse outro lado, elas funcionam como estruturas que atrapalham o encaixe entre as duas. Atrapalham Então, notem que, por ter uma área superficial menor na estrutura ramificada, eu tenho uma força de atração menor. E isso vai ocasionar o quê? Uma temperatura de ebulição menor. Essas moléculas escapam uma das outras mais facilmente para passar do estado líquido para o estado gasoso. E no último caso, vejam que agora eu tenho 2 ramificações na estrutura. Aqui está a minha cadeia carbônica principal, né, com esses 3 carbonos.
e eu tenho duas ramificações, um metil aqui e outro metil aqui. Essas duas moléculas, elas experimentam força de atração entre elas, por dipolo induzido? Experimentam. Mas notem que a área superficial da cadeia carbônica principal é muito menor. Por ser muito menor, então, a interação entre as duas moléculas também é menor, a força de atração é menor, porque eu tenho menos área de contato, menos superfície de contato. Além do que, as ramificações, elas aparecem como estruturas que dificultam o encaixe, dificultam a aproximação de uma molécula com a outra. Logo, se a minha área superficial dessa cadeia carbônica é menor, o ponto de ebulição também vai ser menor. Então, qual é a nossa conclusão? Quanto mais ramificada for a cadeia carbônica, menor vai ser o ponto de ebulição. O efeito vai ser diminuir o ponto de ebulição, porque ramificações vão fazer com que as forças de atração do tipo dipolo induzido sejam menos intensas, sejam menos efetivas. Até aqui tudo bem, pessoal? Então tá aqui, ó. As moléculas, então, né, de cadeia ramificada, vão ocasionar o quê? Vão ser menos compactas, você então tendo moléculas que são menos compactas, porque são mais ramificadas, apresentam menor área superficial e, com isso, forças de dipolo instantâneo, dipolo induzido, menos, né, intensas, mais fracas, podendo ser rompidas com facilidade. Então, conclusão final. Quanto maior a área superficial entre as moléculas de um composto, mais intensas as ligações intermoleculares. Portanto, mais alto o ponto de ebulição. Aqui nós temos algumas atividades para você se divertir. Estão vendo aí na página 47? Aí, página 47, exercícios para vocês fazerem. Página 48, exercícios para vocês fazerem também. E aí depois nós vamos começar a falar sobre haletos orgânicos, que são uma outra função orgânica que nós vamos estar estudando aí para frente, né? Turma, vocês devem ter percebido que eu passei para vocês uma atividade lá no Positivo On para que vocês fizessem os exercícios e tirassem uma fotinho da apostila e me mandassem lá para poder anotar os vistos, não é isso? Muito bem. Essas atividades que eu passei para vocês da apostila, dessas páginas, então 47 e 48, vocês também vão fazer aí em casa esses exercícios e vão tirar uma fotinho e me mandar lá numa atividade que eu vou postar no Positivo On, para que eu possa lá lançar os vídeos para vocês. Oi? A página 42 eu consegui fazer o exercício 1 e 2, só que o exercício 3 eu não consegui. Eu não sabia se era para escrever o nome do composto orgânico ou se era para fazer a fórmula molecular dele. O exercício da página 42? 43, o exercício 3. Ah, tá. Então você vai fazer o seguinte. Deixa eu voltar lá para você dar uma olhadinha. Mais fácil mostrar por aqui. Vamos mostrar por aqui que é mais fácil. Vocês receberam a correção desses exercícios lá pelo Positivo On? Não? Não. Você mandou no grupo. Conseguiram abrir o arquivo? Sim. Tá, então confiram lá, que aí eu passei a correção para vocês lá pelo grupo, para vocês verem os exercícios que foram pedidos lá. Mas não deixem de tirar as fotinhos e me mandarem, porque conta pontos lá no Positivo On, hein, pessoal? Tudo que eu passo lá no Positivo On, seja vídeo aula para assistir, seja um arquivo lá para vocês mandarem, qualquer coisa que seja, vocês têm que acessar, porque senão, na hora de fechar a somatória das notas lá do Positivo On, a atividade acaba não sendo feita e aí desconta ponto, entendeu? Então, nem que seja um vídeo lá para assistir, abre lá, acesse, assiste, para poder não perder a pontuação lá, beleza? Entenderam aí? Sim. Sim.
Não vai vacilar, lá, porque eu tô vendo lá nos resultados, eu não publiquei ainda, cara. Mas quando eu publicar lá, aí já era, o negócio fecha, né? Mas tem gente lá que não fez nada, cara, não Ô, mandou nada, não Jota, acessou nada. Oi, pode falar. então, eu enviei atividades que você tinha pedido na primeira vez, mas eu não sei se você recebeu, porque ela ainda continua em Ah, andamento. é porque tem não venceu o prazo, né? Eu tô colocando o prazo até o final do Ah, bimestre, entendeu? Aí, é essa atividade mesmo que tá aí. eu sei. Os que eu recebi, eu já estou dando baixa aqui e botando no meu arquivo. Então, quando eu dou baixa, não aparece para vocês, né? Tá. Só vai aparecer quando expirar o prazo, mas eu coloquei o prazo até o final do bimestre, porque eu sei que é meio complicado, tem muita coisa para fazer, né? Mas não deixa de fazer, porque senão aí complica, cara. Fica Entendi. com a nota comprometida lá na nota livre, né? Olha aqui então, o terceiro exercício está aqui, ó. Aham. Junção dos grupos orgânicos, né? Se você juntar um metil, que é CH3, com outro metil, que é outro CH3, grudou os dois aqui, juntou, você vai obter quem? O etano. Percebeu? Tranquilo? Outro Sim. caso aqui. Vamos lá para cima. Pá, pá, pá. Eu vou juntar o metil, que é o CH3, com o isopropil, que tem CH, CH3 e CH3. A ligação do isopropil é pelo carbono central aqui. Juntei os dois, formei o metilpropano. E vai assim por diante, né? Você pega aqui, por exemplo, metil, que é CH3, juntando com etil, que é CH2 com CH3, vai formar o propano. Tudo bem? Sim. Maravilha. Pessoal, eu não vou entrar na parte de aletos hoje, porque eu vou ter que me estender um pouquinho mais na explicação, é uma nova função orgânica que a gente precisa explicar com um pouco mais de calma. Vou pedir para vocês fazerem esses exercícios que eu passei sobre as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Vocês terminem eles, vou disponibilizar lá o arquivo para vocês mandarem as fotinhos desses exercícios. E na próxima aula nós retomamos, então, para poder finalizar esse nosso capítulo aí com os aletos. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, professor. Ficou claro? Nenhuma dúvida? Nenhuma. Sim, não, nenhuma. Beleza. Eu vou preparar a aula da próxima turma aqui e espero que vocês todos estejam bem aí, que se cuidem, tá? Mando aí um abração a todos. Deem um abraço aí na família também. Mantenham aí a serenidade que nós vamos passar por isso bem de vocês. Pessoal, se cuidem. Beijo. Você também, professor. Toma conta aí da família, hein, professor? Pode deixar. Vocês também aí. Se cuidem aí, cuidem da família, que vai dar tudo certo. Logo, logo nós estamos de volta. Isso aí, professor. Tá Tchau. bom? Falou, JR. Otimismo, alegria. Não vamos ficar caído, não. Vamos adiante. Vamos levantar e vamos Exatamente. adiante. Tá Falou, bom? professor. Falou, um abração. Tchau, Jota. Tchau, abração. Tchau. Tchau. Tchau, abração.